Boa noite novamente a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Nós queremos continuar dando honra, adorando a nosso Deus. E nós já temos feito isso no início do culto com os nossos hinos. Depois também com a leitura da palavra. Também com as nossas orações. E agora chegou a hora de a gente adorar a Deus com a leitura da palavra, com a reflexão. Nós queremos manter a nossa comunhão com Ele, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso que foi lido no começo. Ele mandou o seu Filho morrer por cada um de nós, por causa dos nossos pecados, porque somos miseráveis pecadores. A Bíblia tem nos ensinado que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus para a gente ter comunhão com Ele, mas que nós, por nossa própria culpa, optamos por pecar. E por isso nós somos réu desse pecado. Pelo pecado e por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada e nós somos réus da morte. O pecado ele é o causador de todas as mazelas do nosso mundo. O pecado trouxe com ele a morte. E se nós sofremos é por causa do pecado. Nós sofremos muitas dores por causa do rancor que nós temos, por causa da nossa avareza, por causa da nossa soberba, por causa do nosso ódio, em função do nosso preconceito com as outras pessoas e muitos outros pecados que todos nós conhecemos nas nossas vidas. Nós sabemos que nós podemos até, com muita força, nós podemos controlar a nossa mão, as nossas ações, mas os nossos pensamentos, esses pensamentos nós não conseguimos controlar. E nós sabemos do que nós somos capazes com eles. Mas a palavra de Deus, ela também, além dela nos falar isso, nos informar que nós somos réu da morte, nós já vemos isso com a nossa própria vida, mas o Senhor também, Ele nos diz que todas essas coisas passarão. E é sobre esse assunto que nós queremos tratar essa noite. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 21, versículo 4. Essa é uma promessa maravilhosa que nós podemos nos segurar nela. Diz assim a palavra de Deus: Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse culto ele foi preparado com um tema especial em função, os irmãos já falaram aqui hoje de manhã, hoje é o último domingo do ano, então é a última pregação desse ano, e nós atravessamos um ano aí. Com certeza nós tivemos momentos difíceis, com certeza nós tivemos também, além desses momentos difíceis para serem superados, nós tivemos momentos de alegria. Então nós temos que agradecer a Deus, porque se nós estamos vivos, se nós estamos aqui, é porque Deus nos preservou. Às vezes nós estamos chegando aqui um pouco amarrotados, sofridos, com o coração doendo, porque às vezes nós perdemos amigos, às vezes nós perdemos pessoas queridas, parentes, nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto. Mas a palavra de Deus também, ela diz que nós precisamos, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Em Eclesiastes 3:4 está escrito que debaixo do céu há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Eu quero orar no início. Pai Santo, nós queremos nos colocar na Tua presença agora, Senhor. Nós queremos nos segurar nessas promessas maravilhosas que Tu tem para nós, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu possa se manifestar no nosso meio agora, Senhor, nos nossos corações, fazendo, Senhor, com que a Sua palavra faça sentido nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos agradecer todas as maravilhas que Tu tem feito para nós durante esse ano.
queremos colocar nas Tuas mãos todas as coisas ruins que tiveram, Senhor, para que tudo livre os nossos corações de qualquer tipo de peso, Senhor. Nós queremos estar agora em comunhão íntima contigo, Senhor. Amém. Amém. Então eu quero convidar os irmãos, convidar os amigos, a gente refletir sobre esse ano que está terminando e também sobre o ano que está chegando, não sobre o ponto de vista de coisas aqui da terra, dos nossos projetos, das dores que tivemos, mas a gente alçar a visão um pouco mais além. Queremos ver aqui sobre aquilo que foi lido no princípio, quando Jesus vai estender o reino dele, além dos nossos corações também, para todo mundo, que é na segunda vinda de Cristo, que nós vamos ver um pouco mais na frente. Nós sabemos que tempo para nós, isso é prerrogativa de Deus. O mundo, ele não está sendo dirigido pelo determinismo, sabe, que uma coisa leva a outra. Não é, o mundo não é cíclico, hoje acontece uma coisa, depois acontece outra, depois volta nessa primeira. Não é assim. Nós temos aprendido que Deus tem um plano para todas as pessoas. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita, né? O mundo secular até às vezes rejeita essa ideia que o nosso tempo está contado, mas nós sabemos que isso é verdade, que Deus controla todos os nossos dias. Deus tem um relógio sobre as nossas cabeças, que controla a vida de cada um, que é o tempo de cada um. E Deus tem também ainda um relógio maior, que controla o tempo de todas as coisas. E nós vamos tratar desse assunto no intuito de trazer alegria, de trazer esperança verdadeira para os nossos corações. Nós queremos falar disso para nos alegrar, para trazer, como já falei, alegria verdadeira. E nós vamos abrir a nossa Bíblia agora, num versículo um pouco maior, Mateus 24, do versículo 35 a 39. Esses versículos falam de um tempo que é certo virá. Podemos estar preparados ou não, esse dia vai chegar. Eu quero ler. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então é esse o assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar do arrebatamento da igreja. Esse não é um tema muito comum de ser falado nas igrejas, principalmente numa época em que as pessoas fazem muito projeto para o ano que vem. Sabe, eu vou ganhar aquilo, eu vou ganhar aquilo outro, eu vou ganhar aquilo outro, eu vou fazer mais coisas. E muitas coisas desses projetos nossos, o homem tem muita coisa no seu coração, mas o que fica mesmo é aquilo que Deus determinou. E nós queremos ver isso, como já falamos. Jesus prometeu voltar para buscar a igreja. Deus colocou no meu coração para falar sobre esse assunto essa noite. É isso que nós queremos fazer, porque Jesus prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. E isso é prometido na palavra de Deus em... sobre o arrebatamento que nós falamos, desculpe, eu tinha me esquecido. Mas este versículo aqui: e depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que, onde eu estiver, vocês estejam também.
Então, com certeza, as pessoas que conhecem um pouco da palavra de Deus já ouviu falar desse termo de arrebatamento. Arrebatamento, para quem não sabe, com certeza a maioria aqui conhece, é o evento no qual Deus vem, Jesus vem e vai tirar os crentes da terra, fala a palavra de Deus. E a partir desse instante que Deus tira a igreja da terra, que Deus vai encontrar com... Jesus vem nos ares e ele vai encontrar com a igreja nas nuvens. E a partir desse momento, aí nós temos o princípio do juízo de Deus sobre o pecado, o que a gente chama de juízo final. Mas como será esse arrebatamento? Ele vai ser inesperado. Em Mateus 25:13 está escrito: vigiai, porque não a vocês compete saber o dia ou a hora. O arrebatamento, como a gente fala, ele vai ser surpreendente, porque a respeito daquele dia, nem Jesus sabe, os anjos não sabem, quem sabe é só o Deus Pai. E ele deixou bem claro para nós que surgiriam falsos profetas, pessoas que queriam marcar o tempo, marcar a hora da volta dele. E ele tem dito para nós, nos falado na sua palavra, que o que compete para nós é estar preparado para esse dia. Nós temos que estar preparados para o dia do arrebatamento, porque senão nós vamos ser surpreendidos, e é isso que Jesus não quer que nós sejamos. O arrebatamento também será rápido. Em 1 Coríntios 15, 51 e 52 está escrito: eis que eu lhe digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então o arrebatamento ele vai ser repentino, nada vai se comparar à velocidade desse acontecimento. Nem as câmeras fotográficas mais rápidas, com toda a tecnologia do mundo, vai poder identificar esse momento. Mas é interessante a gente saber, agora eu vou falar de uma coisa interessante para vocês, porque o mundo questiona muito esse assunto de... A gente fala do mundo, são as pessoas fora da igreja. Arrebatamento, eles não acreditam nisso, mas o arrebatamento ele vai ser visível apenas para a igreja. Por que nós dizemos isso? Porque após a ressurreição, Jesus ainda ficou na terra 40 dias. Ele ficou aqui, ele foi visto por várias pessoas. Ele foi visto por Maria Madalena, ele foi visto por Maria, sua mãe, ele foi visto pelos apóstolos mais de uma vez, e ele também foi visto por uma multidão de mais de 500 pessoas. Mas uma coisa essas pessoas tinham em comum: todas elas tinham um relacionamento com Deus, todas elas eram convertidas. Então, a ascensão, a subida de Cristo, foi assunto da igreja. O arrebatamento, a vinda de Cristo até as nuvens, para tirar a igreja da terra, também é assunto da igreja, é assunto de crentes. Isso não vai ser visto pelas pessoas. Podem até se aperceber, mas não verão nada. Quando Jesus foi alçado ao céu, ele levou os apóstolos lá para o Monte das Oliveiras, e lá ele, tendo dito as últimas instruções, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu das vistas dele. E como eles estavam com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, de repente surgiu 2 homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileus, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse mesmo Jesus que foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira. Então Jesus vai voltar para buscar a igreja. E quando a igreja for embora, irmãos, fala a palavra de Deus que o Espírito Santo ele veio para a igreja e vai habitar nela para sempre.
fala em João. Então, o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo de Deus, ele também vai embora. Não sei como o Espírito Santo vai continuar atuando na terra. Talvez possa ser da maneira que atuava antes de Jesus mandar ele para cá em Pentecostes. Mas o que é certo é que o Espírito Santo, como a gente sabe, que atua nos nossos corações para falar da obra de Jesus para nós, no momento do arrebatamento da igreja, ele vai embora também. E após o arrebatamento, fala a palavra de Deus que vai haver uma grande tribulação. O Senhor Jesus vai ser visto em toda a sua glória, aí sim, pelo mundo todo, por todas as pessoas, quando ele vier como juiz, não mais como Salvador. Fala em Apocalipse 1:7: eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o trespassaram, até as pessoas que o mataram. Aí nós podemos pensar: mas eu não matei Jesus, eu nem vivia naquela época. Mas uma coisa é certa: a raiz do nosso pecado é igualzinha a deles lá. Na terça-feira nós estávamos lendo um texto de Malaquias, Miqueias. Os pecados do povo de Israel, parece que o Miqueias estava falando para a nossa geração, estava relatando tudo o que está acontecendo no nosso estado, toda a situação de corrupção, toda essa situação está falando em Miqueias. Então, o pecado ele é o mesmo, o pecado não se transforma. Desde que ele surgiu na terra, ele tem as características dele. A Bíblia nos ensina que quando Jesus vier, quando o Filho vier para julgar o mundo, haverá grande sofrimento, muita destruição. E esse dia será marcado como a volta corpórea de Cristo, que ele vem para julgar o pecado e toda a corrupção. Agora a pergunta para aqueles que são crentes, que conhecem a palavra de Deus: você está preparado? Será que nós estamos preparados para esse dia? A palavra de Deus nos fala que o mais importante é estarmos preparados para o arrebatamento. Se nós estivermos preparados para esse dia, nós não vamos enfrentar a ira de Deus. A ira de Deus sobre o pecado. É o Deus Todo-Poderoso que pode nos vaporizar, e não faz isso por misericórdia pura. O Senhor, fala a Bíblia em Isaías, que Deus está segurando a mão dele, segurando a ira dele, para que nós possamos estar preparados para esse dia. Deus tem adiado esse dia, o dia desse julgamento, que é só Ele que sabe, por amor de nós. Ele tem contido a sua mão, mas Ele fala que o dia da ira vai chegar, e nós precisamos pensar nisso, principalmente porque esse ano está acabando. Nós temos pessoas que nós sabemos que foram encontrar com o Senhor, sabe? Mesmo que Cristo não tenha voltado, que não houve a volta de Cristo ainda, mas para essas pessoas que o relógio de Deus parou para eles, e nós conhecemos pessoas que aconteceu isso, essas pessoas foram ter um encontro com Deus. Pode ter sido um encontro com a bênção de Cristo, ou pode ser um encontro com a ira de Deus, nós não sabemos. Pedro, capítulo 4, do versículo 7 a 11, eu quero ler para os irmãos, está escrito o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como se transmitisse a palavra de Deus.
Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Criterioso, sóbrio, sincero, dedicado às coisas do Senhor, hospitaleiro. Essas são algumas das características das pessoas que estão minimamente prontas para um encontro com Deus. Nós temos aí mais 360 e tantos dias pela frente. Nós estamos preparados para encontrar com Deus? Quer seja pelo arrebatamento, porque Cristo ainda pode voltar hoje, quer seja pela morte, porque todos nós somos réus dessa morte. No versículo 8, Pedro ainda fala o seguinte, ele ainda nos diz para termos amor uns para com os outros, porque o amor, ele cobre, fala a Bíblia, multidão de pecados. E por falar em amor, nós podemos lembrar do fruto do Espírito que está escrito em Gálatas 5:22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei, irmãos, porque nós não vamos estar debaixo da lei se nós praticarmos isso aqui. Quem é réu da lei é quem não está em Cristo, senão nós vamos ser réu da graça e da misericórdia. E ser réu da graça e da misericórdia, com certeza, não é ruim. Nós precisamos analisar as nossas vidas. Nós estamos com o ano acabando, precisamos ver que tipo de pessoa nós somos. Será que nós atingimos esse padrão que o Senhor que está nos cobrando aqui? Nós atingimos esses requisitos? Se não, nós precisamos cuidar disso. A palavra de Deus nos ensina que se nós não estivermos preparados, nós não vamos ter desculpa. E o terrível dia do Senhor, o dia do julgamento de todo o pecado, do nosso pecado, dos nossos maus pensamentos, ele vai chegar, se nós não estivermos debaixo da graça do Senhor. Então nós podemos aproveitar esse ano novo, vamos aproveitar esse ano novo e seguir a receita do Senhor. Nós não vamos ter desculpa se não estivermos preparados, porque Deus mandou primeiro os profetas a falarem sobre esse assunto. Primeiro os profetas falaram. Depois, o próprio Deus, quando esteve aqui na terra, falou sobre esse assunto. E se não fosse o bastante, Deus ainda deu ordens aos seus apóstolos para que nos exortasse a esse assunto. Então, nós não teremos desculpa não. Vamos aproveitar, como eu já falei, o nosso ano novo, e seguir a receita para que nossas almas estejam tranquilas nesse dia. E qual é a receita? Nós podemos ter uma receita maravilhosa para ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, não quer? Quem não quer ser feliz? E a palavra de Deus diz que nós poderemos ter felicidade se nós, está escrito em Salmo 112, aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Essa é a promessa de Deus para nós quando nós seguramos a palavra dele. Então nós podemos seguir essa receita para esse ano novo. Nós vamos ser protegidos, livrados e ainda seremos felizes. Mas qual é a receita? Agora nós vamos ver a receita. A receita para assegurar essas promessas, para que elas sejam cumpridas nas nossas vidas. Primeiro, ouvir o doce chamado de Deus. Ele está nos chamando agora. Ele está chamando aquelas pessoas que não conhecem a Deus, para que ouça
para que dedique tempo a essa palavra. E Ele está chamando a nós para que nós possamos rever os nossos princípios, para que nós realmente nos dediquemos. Porque, em segundo lugar, tanto nós como quem não conhece a Deus precisa dar tempo, dar espaço ao Espírito Santo na vida deles. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos convence do juízo e nos convence da justiça. Através desse Espírito é que nós conseguimos entregar as nossas vidas a Jesus Cristo e a obra salvadora dele. E se nós dermos espaço a Jesus, quem não conhece a palavra, ele vai chegar à necessidade de fazer uma oração pedindo perdão pelos seus pecados, se colocando na presença de Cristo como miserável pecador que nós somos. E isso também vale para nós, que se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus agir realmente nas nossas vidas, nós vamos chegar a um terceiro ponto, que é não ser só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticar nas nossas vidas as características do homem preparado para o arrebatamento, que são aqueles frutos do Espírito de Gálatas 5:22. Quando nós praticamos aquilo, nós realmente estamos preparados para ser felizes. Se seguirmos essa receita, irmãos, nós seremos todos preservados da ira de Deus. Se seguirmos essa receita, nós também seremos livrados e consolados aqui, agora na terra, em meio às nossas aflições, que é certo, nós passamos. Quem não passa por elas? Todos nós passamos. A Bíblia ela nos mostra exemplo de pessoas que foi livrado da mais terrível aflição. Nós temos o exemplo da Raabe, para quem conhece, que ela foi preservada em meio à destruição de uma cidade inteira. Toda a cidade foi destruída e ela e os seus foram preservados. Daniel foi preservado de dentro da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram livrados do fogo da fornalha. Então nós temos promessas maravilhosas para nós. E a palavra de Deus, ela nos dá o caminho a seguir. Precisamos apenas nos afirmar nessa palavra. Porque o nosso Deus, na sua misericórdia, Ele tem nos dado tempo. Nos dado tempo para nos aprofundar na palavra de Deus. E para nós não sermos pegos de surpresa. Porque Deus quer que nós tenhamos um feliz ano novo com as bênçãos dEle. Amém? Paulo,